Olá, está começando agora o Direto ao Ponto, o último Direto ao Ponto deste ano de 2024. A gente mudou um pouquinho a configuração aqui, o meu colega de sempre, o Rodrigo Rodrigues, aí inventou de sextar nesse último dia do ano, aqui nessa terça-feira. E eu estou recebendo aqui uma figura já conhecida aqui da gente, o nosso repórter de política, o Felipe Barreto. Tudo bem, Felipe? Olá, Delano, tudo bem? Essa edição especial, né? A última edição do ano do Direto ao Ponto. Acompanhe essa nossa conversa, porque vai ser muito boa, falando sobre... Não vou antecipar as nossas pautas, Delano, mas vai ser bom. Fica até o final que você vai gostar. A gente não tem tantos spoilers, né, Rodrigo? Porque Rodrigo ou Felipe, a gente não poderia deixar de falar sobre o caso de Fortaleza, né? Sobre a parte da política de Fortaleza, esses movimentos que a gente está tendo aí, essa troca de poderes aqui e exatamente essa reconfiguração de poderes, que é o tema mais urgente, é o tema mais quente, que está sendo levado até os últimos segundos desse ano e que vai começar aí no próximo também com muita força, certo? Vamos aqui a algumas notícias e a primeira que eu queria trazer para vocês é sobre uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Opinião, né? O fortalezense, ele mostra que ele está otimista com a gestão do Evandro Leitão à frente da prefeitura, né, que começa agora no dia 1º de janeiro. É o que mostra a pesquisa realizada pelo Instituto Opinião, que entrevistou um total de 800 pessoas, entre os dias 26 e 29 desse mês. O levantamento aponta que 43 acreditam que Evandro fará um ótimo governo. 35 acham que a gestão será boa, contra 12% que apostam em uma administração ruim e 6 que será péssima. Neste levantamento, 4 não sabem ou não quiseram responder à questão do entrevistador. Os entrevistados também falaram sobre qual área deve ser priorizada pelo petista. A saúde foi escolhida por 30% e a segurança pública, que foi um tema forte nas eleições, por 19%. A melhora na coleta do lixo, outro tema muito forte, debatido pela classe política que disputou aí as eleições em 2024, ela foi citada por 16% dos entrevistados como uma prioridade para o futuro prefeito de Fortaleza. Enquanto 10% disseram que o futuro gestor deve priorizar a gestão da iluminação pública, a questão da iluminação pública, desculpa. Apenas 9% dos pesquisados consideram a educação como prioridade, né? A educação, que é um tema muito forte, sempre aparece aí com destaque nas pesquisas desse tipo. O Instituto Opinião também quis saber se o governador do Ceará, Elmano de Freitas, o ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente Lula podem ajudar Evandro a administrar Fortaleza, na opinião, claro, das pessoas, da população aqui da cidade. A maioria dos entrevistados, 67% do total, acham que sim, enquanto 23% acreditam que os três não podem fazer nada e 10% não souberam responder a essa questão. E para finalizar, os pesquisadores perguntaram aos entrevistados se eles achavam que Fortaleza está falida, né? Que é um tema muito comentado nesses dias aí dessa crise. O sim foi respondido por 66% dos entrevistados, né? Isso é um número só para responder, 66% dos entrevistados, né? Nessa amostragem significativa do município de Fortaleza acreditam que a prefeitura está falida, enquanto 22% acham que não. 12% não souberam responder ou não quiseram opinar sobre esse tema, né? E aí eu queria perguntar o Felipe, né, diante dessa esperança, né, que a gente tem um contraste aí nessa segunda fase da pesquisa sobre o caso de Fortaleza, né, assim, esse número muito expressivo das pessoas acharem que a cidade está quebrada, ao mesmo tempo as pessoas se mostraram esperançosas com essa gestão do Evandro Leitão. E eu queria saber se você acha que essa esperança, né, esse olhar positivo para essa gestão que vai se iniciar, se ela aumenta a pressão para o novo prefeito. Não, Delano, com certeza, assim, eu acho que com certeza aumenta a pressão ao prefeito eleito Evandro Leitão, e eu acho que ele tem que ter pressão mesmo, tem que existir essa pressão para que ele faça uma boa gestão em frente da cidade, porque vamos lembrar que Fortaleza é uma das maiores cidades do Brasil, ela tem aí um dos maiores PIBs, mas apesar disso tem uma desigualdade social muito grande, né? Esse é inclusive um dos pontos que o Evandro tem discutido na campanha, tem falado nas últimas entrevistas, de que vai ser uma das prioridades. E pelo que a gente tem acompanhado do que o Evandro tem
tem falado depois que foi eleito, é que ele não vai se esconder dessa pressão. Ele entende que a cidade está precisando realmente de uma gestão eficiente e que traga novamente as políticas públicas para perto do cidadão. Nós vemos na questão da saúde, que foi uma pauta dos últimos dias, talvez das últimas semanas, uma crise muito grande aqui em Fortaleza, nesse final da gestão do prefeito Sarto, né, Delano? A questão do JF, não só o JF, as unidades de saúde, algumas sem gase, como o Evandro citou numa entrevista coletiva recente. Então, é uma situação muito preocupante, que aumenta a pressão. E falando sobre essa pesquisa que a gente realizou, eu digo o Instituto Opinião realizou, acho que 2 principais pontos aumentam essa pressão. Primeiro, no que diz respeito à situação da Prefeitura de Fortaleza, como eu disse aqui, né, em que, se não me engano, 66% dos entrevistados consideram que a Prefeitura está falida. Esse é um dos primeiros pontos. Acho que o principal ponto que aumenta essa pressão. Mas outra questão que é importante a gente lembrar é sobre a participação do governo estadual e do governo federal em sua capacidade de poder auxiliar a gestão do Evandro, né? Durante esses 2 anos, na verdade, durante esses 2 últimos anos do prefeito Sarto, né, desde que houve o rompimento do PDT do Sarto com o PT do Camilo e do Eumano, em 2022, nós tivemos um diálogo muito dificultado entre os 2 executivos, entre a prefeitura e o governo do estado, e isso, assim, é inevitável que isso cause alguns problemas nas ações públicas, né, para a população. Você tem aí, por exemplo, questão de recursos. O Sarto diz sobre essa questão de JF, por exemplo, que o governo do estado não estaria repassando o valor total dos recursos que deve destinar, né, ao hospital, apesar do IJF receber mais da metade dos seus pacientes do interior, né, como isso nas palavras do Sarto. Então, eu acredito que esse alinhamento, porque assim, o alinhamento dos governos deve ser diferente do alinhamento político-partidário, né? Eu não acredito que você, sendo prefeito do PDT, tendo um governador do PT, isso deveria ser algum impasse. Infelizmente, nós vimos que né? Mas não deveria ser um impasse, e aqui eu não estou colocando juízo de valor para cada um dos lados, né? O Felipe, teve uma coisa que eu acho curiosa nesse caso, de que a gente vai observar. Primeiro, tem 2 coisas aí que você falou. Acho que tem uma que é da pressão, que isso vai explicar. É a questão da realidade, a realidade se impõe. Assim, a palavra falido é uma palavra que talvez a gente seja um pouco imprecisa, né? Assim, mas o que a gente quer dizer, quando é que você pode dizer que, digamos, uma cidade está falida? O fato é que Fortaleza está endividada, né? Isso aí é um fato que o Evandro também tem falado, tem destacado e tudo. Essa questão do apoio, inclusive porque a Prefeitura de Fortaleza é uma prefeitura importante para o PT, ela vai ter que vir do governo federal, do governo do estado, porque realmente Fortaleza parece em maus lençóis. Tem 2 pontos que você falou que eu acho interessante, aí você também pode comentar, se você quiser depois, que é quando você falou dessa questão do alinhamento, né? Assim, a gente não viu isso em outras grandes cidades, né? Você não viu isso, por exemplo, o Juazeiro do Norte não tinha tanta reclamação em relação a esse desalinho, esses distanciamentos. Outros municípios do Ceará que não estavam necessariamente na base do governo também pareceram que tiveram vidas um pouco mais fáceis também sem esse ponto. E aí notar uma questão que também foi estratégica do prefeito Sarto, que assim, essas críticas ao que ele acredita como fosse, sei lá, uma certa omissão, enfim, para falar de uma forma mais popular, de que o Estado não chegasse junto, elas foram muito fortes, sobretudo até o começo do ano. E depois das eleições, quando o Sarto apareceu, ele ainda falou algumas vezes, tentou rebater algumas críticas desse ponto. Mas ele, no miolo das eleições, um pouco antes das eleições, ele teve um discurso muito de autossuficiência. Né? Assim, como se a Fortaleza, como se o município se bastasse nesse ponto. E aí realmente foi uma pergunta que eu lembro que você fez, inclusive, na sabatina que nós fizemos com ele, né? Assim, de como é que se resolveria esse impasse do problema do diálogo, né? E aí acho que o Sarto não tem uma resposta muito clara, né? Diz que ia trabalhar 2 vezes mais. Então, esse episódio da sabatina é até curioso, Evandro. Delano. Você me promoveu
promover a prefeito de Fortaleza. Olha que esse desafio, esse abacaxi, eu tô passando, viu? Mas sim, Delano, essa resposta do Sarto foi curiosa, né? Porque ele disse que estaria trabalhando dobrado na questão da saúde, na segurança. Vale lembrar que durante a campanha para as eleições, né, ele ampliou o armamento para a Guarda Municipal, sob o pretexto de que ele estaria trabalhando dobrado para garantir a segurança para o fortalezense. Vale lembrar que a segurança é muito as ações de segurança pública são muito vinculadas ao Estado, né, ao governo do Estado, que tem ali as polícias, militares, civil, enfim. Mas, em outros momentos, como você citou, o Sarto diz que não era recebido pelo Elmando e que isso poderia prejudicar, né, as políticas públicas, principalmente com repasses. Então, assim, a gente não sabe se essa fala do Sarto de que estaria trabalhando dobrado foi só durante a campanha, mais um jogo ali com o eleitorado, né, para que o eleitor visse que ele está empenhado, ou se realmente aconteceu. Né? Eu acho que na próxima notícia, Delano, a gente vai falar muito mais sobre a gestão do Sarto, né, à frente da prefeitura. Eu não acho que a gestão do Sarto foi tão desastrosa no seu início, mas esse final ele vem sendo caótico. Estamos vendo políticas públicas além da saúde, né, porque se fala muito da saúde, mas políticas públicas além da saúde sendo não descontinuadas, mas com os serviços diminuídos, assim, precarizados, assim, né? Precarizados, isso. Por exemplo, o Centro Pop, que dá assistência às pessoas em situação de rua, foi descontinuado, né? Não tinham sido pago o aluguel, aí isso, depois, na verdade, voltou, aluguel, né? Teve uns casos assim. Exato. Então, é uma questão preocupante, né? E isso aumenta, voltando à primeira pergunta, isso aumenta ainda mais a pressão sobre o Evandro. Esse é um ponto, assim, o fato os problemas da gestão do Sarto não facilitam a gestão do Evandro, pelo contrário, né? Só para fechar aqui esse tema, e aí tem a ver com a pesquisa, né? Agora saiu uma notícia recente, o governo do estado ele forneceu cerca de R$700 mil em insumos hospitalares para o JF, né, que é essa unidade aí que é o foco desse caos aí da saúde, né, com foco nessa assistência do Réveillon, né. Então o Estado já tem chegado mais junto, né, assim, teve também os repasses federais que a gente teve com auxílio ali das negociações, inclusive do Evandro Leitão, e é isso, né, tem essa a ver como já antecipa um pouco esse diálogo mais próximo da gestão tanto estadual como da gestão federal. A gente vai passar agora para a segunda notícia do dia, né? E a gente vai comentar aqui o balanço que o prefeito Sarto fez ontem, né? O prefeito fez ontem, falando um pouco dessa sua gestão. No início da noite de ontem, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, fez um balanço de sua gestão, recapitulando as conquistas que ele acredita aos últimos 4 anos seus à frente da prefeitura de Fortaleza. Durante a live, o Sarto salientou que desde o início da gestão ele planejou e realizou políticas que colocaram Fortaleza no rumo certo, né? Isso entre aspas acreditadas ao Sarto. Aí vou falar aqui uma citação direta do prefeito, né? A cidade se transformou em referência internacional em diversas áreas, fecha aspas, né, do Sarto. E ele acrescentou que esses avanços devem ser irreversíveis, mais uma vez citando diretamente o prefeito. É hora de aperfeiçoar e expandir essas conquistas. Não podemos dar nenhum passo atrás. Sobre a área da educação, o gestor destacou que Fortaleza virou referência em alfabetização na idade certa. Das 19 novas escolas entregues, 10 são de tempo integral, além de 2 que estão sendo construídas. Sobre suas conquistas, o prefeito falou sobre a criação de 53 escolas areninhas e do passe livre estudantil, que considera uma conquista histórica. O programa que oferece mais de 100 mil passagens gratuitas por dia aos estudantes em Fortaleza. Apesar de muitas críticas sobre a área de saúde, o Sarto lembrou que fez 3 entregas, né, de hospitais reformados e construiu 24 novos postos de saúde e reformou outros 96. Né? Ele não citou aqui, a gente não colocou na matéria, mas também teve a história dos postos móveis e tudo, que a gente tem visto aí também pela cidade. Surgiram primeiro como uma forma de suprir, né, a falta desses postos enquanto eles estiveram nesse período, quase 2 anos aí, intensos de reforma dos postos de saúde, deixou a população um momento ali meio fragilizado de atendimento, e aí entrou essa estrutura dos postos móveis, né.
E aí, Felipe, eu queria te perguntar sobre isso, assim, né? O Sarto recapitulou uma série de números significativos, você já fez uma prévia de uma avaliação sobre a gestão, né? E a gente chega, na verdade, com a gestão uma das mais mal avaliadas da história, né? Assim, realmente a gente fez uma pesquisa, o Instituto Opinião fez uma pesquisa também assim, com um número altíssimo, né, pessimista em relação à gestão do Sarto, pior do que o que, na verdade, se prenunciava antes das eleições, né? E aí ainda mais tem um contraste que eu queria destacar, que é o fato do Sarto ter sucedido Roberto Cláudio, que foi um prefeito super bem avaliado e um prefeito do mesmo grupo político, inclusive padrinho político dele, um grande aliado dele, né? E eu queria saber aí que você na sua avaliação, assim, por que a gestão do Sarto, o que explica, na verdade, essa avaliação tão negativa da gestão ao fim do mandato do prefeito? Eu acho, Delano, que esse final de gestão, né, esses últimos meses da gestão do Sarto, eles intensificam negativamente essa opinião pública sobre o prefeito Sarto, né? A gente tem que lembrar que no início do mandato do Sarto, à frente da Prefeitura de Fortaleza, ali em 2021, né, ele foi eleito em 2020, assumiu em 2021, a gente ainda estava no cenário de pandemia, né? Uma pandemia global da Covid-19, coronavírus, muitas mortes, muitas pessoas precisando ser atendidas, e era normal que os serviços públicos fossem realmente direcionados para esse combate à pandemia. Então você tem, por exemplo, recursos que poderiam ser utilizados em outras áreas, tiveram que ser destinados para a questão da saúde, nesse combate a essa doença que foi tão mortífera aqui no Brasil, né? Mas mesmo assim nós tivemos alguns avanços, eu acredito que tivemos alguns avanços aqui na Prefeitura de Fortaleza. A educação de Fortaleza sempre foi muito bem, dos últimos anos, na verdade, né, nas últimas décadas talvez, tem sido bem avaliada, continuou sendo bem avaliada sob a gestão do prefeito Sarto. A mobilidade urbana, que apesar de ser um tema que muito se critica, né, é sobre o trânsito de Fortaleza, principalmente nos horários de pico, mas a Prefeitura de Fortaleza, por incrível que pareça, para você que está nos assistindo, já foi premiada com prêmios nacionais, né, inclusive internacionais, de mobilidade urbana, de utilização das ciclovias, né, ciclorotas, ciclofaixas. A questão também, um ponto muito importante, que inclusive o Sarto cita, é sobre o passe livre estudantil, que aí, ele poderia ser ampliado poderia ter sido ampliado, na verdade, para os finais de semana e para os feriados, para as férias dos estudantes, né, que possuem a sua carteira de estudante, mas já é um avanço, né? A gente vai lembrar que isso trata também sobre uma articulação com o Sindônibus, com as empresas dos transportes públicos municipais, e essa articulação não é fácil. Então, eu acho que o que impacta muito na avaliação do Sarto é a questão desse final do governo dele, né, à frente da prefeitura, e da comunicação. Né, isso é até comum que tem essa crítica à gestão do prefeito Sarto sobre a comunicação da prefeitura em relação aos programas e ações que são realizadas, né? Que eles não conseguiriam ali, talvez, mostrar realmente para a população tudo o que é feito. Né, Delano? Você tocou num ponto importante, Felipe, que realmente merece destaque. Por exemplo, as pessoas teve algumas críticas sobre essa questão do passe livre estudantil, e assim, não é porque um programa ele poderia ser melhor que ele é ruim. Sim, muito pelo contrário. Se você pensar antes dele, as pessoas pagavam a passagem, ou não iam para a escola porque não tinham dinheiro, porque na verdade nós estamos aí, esses programas eles têm um impacto muito forte, sobretudo nas famílias mais pobres, né? Isso é um peso para as pessoas e tudo. Podia ter tido no fim de semana? Podia, mas não teve, e de qualquer forma cumpriu ali a tarefa, porque ele realmente é focado na questão do deslocamento para os estudos, né? Esse era o plano inicial, assim. E você falou realmente de um ponto aí que é quase o ponto pacífico, assim, quase que o que as pessoas... É muito comum as pessoas criticarem a comunicação do Sarto, e aí a questão da comunicação do Sarto, eu acho que ela tem muito a ver com outro ponto que a pesquisa até aborda, e que falou-se muito, acho que talvez não tanto na imprensa, mas era comum ouvir isso nas ruas,
E na campanha eleitoral rolou muito, né? Que era a ideia de que o Sarto tinha abandonado a cidade, que o Sarto era um prefeito ausente, que ele não estava presente, né? De que ele não aparecia. E realmente, do ponto de vista da cobertura, algumas vezes tinham uns apagões do prefeito, né? Assim, tinha eventos inteiros que ele não aparecia. O próprio Réveillon do ano passado, a gente não tem registros do Sarto no Réveillon do ano passado, né? Ele apareceu nos dias anteriores, mas no dia exato do Réveillon ele não apareceu. E teve também essa grande atrapalhada, que não é um caso... Esse fim da gestão é muito descuidado e de uma forma meio grosseira, né? Eu lembro que no caso do ano passado, quando teve o grande Réveillon de Fortaleza, um Réveillon de 3 dias, com grandes atrações, assim, surpreendeu muita gente pela qualidade do que tinha sido apresentado, o Sarto fez piada, provocação com Salvador, né? E aí a gente até, ontem aqui eu comentei isso no ar, e o nosso produtor Rodrigo tinha lembrado aqui que Salvador esse ano tem os 3 dias. E assim, era aquela coisa, não, quem vai pagar o cachê é a iniciativa privada. Aí, de repente, Fortaleza não tinha como fazer os 3 dias. Como assim? Sim. Como é que isso foi lançado? Assim, como é que você faz uma programação de uma festa pública com impacto no turismo, né, que você tem uma expectativa de atrair 1 milhão de pessoas ou mais, sei lá, sempre tem esse número aí meio vago, às vezes meio inflacionado, mas enfim, mas de qualquer forma uma grande multidão, e você de repente descobre que você não tem como fazer. Como é que um hospital chega a ter, no mínimo, 400, um setor, né, uma área como a de saúde, você chega a ter um mínimo de 400 milhões de dívida. Então, assim, realmente o final da gestão é um final muito ruim, ficou muito claro para as pessoas. O Sarto também, mais uma vez, acho que nessa parte de comunicação muito ruim, não conseguiu responder, meio que sumiu também, deu ghosting, né, pra gente usar uma expressão da moda aí. E eu acho que essa avaliação final ela também é muito a avaliação desse momento, assim, de um final muito ruim da gestão. Eu queria citar rapidinho, Delano, sobre esse ghosting que você disse, né, do Sarto, sobre essa avaliação da população, sobre esse abandono dele na Prefeitura de Fortaleza. Eu acho que isso tem muito a ver, inclusive, é até curioso, né? Eu acho que isso tem muito a ver, inclusive, com o principal líder dele, o Roberto Cláudio. Por quê? Porque o Roberto Cláudio foi um prefeito, como você citou, muito bem avaliado. Então, ele é uma figura proeminente. Então, é como se ele tomasse os holofotes do Sarto. Eu acredito que isso deva acontecer, eu já ouvi isso também nos bastidores, né, que o Roberto Cláudio toma os holofotes do Sarto, né? Então, ele parece que é uma figura menor do que o cargo dele, cargo de prefeito de Fortaleza. A 4ª cidade do Brasil, né, a 4ª maior cidade do Brasil, é um cargo importante e às vezes parece que ele não está, não tem o tamanho que o cargo exige. Você tocou no ponto bom. A gente teve um caso aqui, um caso que é o oposto disso, que é o caso do hoje ministro Camilo Santana, principal liderança política do Estado, que era uma figura apadrinhada pelo Cid Gomes. Naquele momento ali, o Cid era um nome maior, digamos assim, e o Camilo soube trabalhar aí ao longo de uma gestão para poder ser reeleito para a segunda, né, e ter os... E hoje é o grande líder político do Ceará. Essa questão da comunicação é importante, sim. Apesar da proximidade que o Sarto tem com jornalistas, a gente vê que teve uma patinada aí nessa área. Eu queria passar, amigo Felipe, para essa fase final agora do nosso último e derradeiro direto ao ponto, que é traçar um pouco uma perspectiva de temas para a política cearense 2025. Né? Assim, a gente escolheu alguns temas, tem alguns temas, a gente quis fugir um pouco do óbvio, né, de alguns temas. Assim, acho que a gente começou aqui o programa falando aí do grande desafio que o prefeito eleito, ou o prefeito para daqui a pouco, Evandro Leitão vai ter. A gente sabe aí coisa, logo mais, amanhã também tem uma matéria no nosso site falando disso, né? O Felipe fez uma matéria sobre quais são as prioridades do Evandro, retomando aí o que ele falou, o tripé de prioridades dele para esses 100 primeiros dias que se impuseram, inclusive, a partir dessas crises recentes do município. Mas a gente escolheu aqui uns temas meio um pouco diferentes e tudo, para a gente ver aqui algumas figuras interessantes que vão ajudar a algumas um pouco mais claras, né? E outras são ainda uma grande interrogação para o próximo ano, né?
E o tema que eu queria jogar aqui, Felipe, para conversar com você, é sobre o futuro dos Ferreira Gomes, né? Esse clã tão importante da política cearense, que sofreu uma derrota grande esse ano ao perder a prefeitura de Sobral, certo? E ao mesmo tempo ainda se recupera um pouco desse trauma, desse rompimento com o Ciro Gomes. E estão ali, né? A maior parte da família está unida ainda e tudo, mas assim, não dá para ter perdido a prefeitura de Sobral, não dá para colocar os Ferreira Gomes na condição de derrotados desse ano, muito pelo contrário, né? Porque o Ciro teve aí uma vitória avassaladora, o Cid, uma vitória avassaladora nos outros municípios exteriores. Eu queria que você comentasse aqui como é que você vê o futuro aí da família. Eu acho que é um tema polêmico, né? Falar dos Ferreira Gomes sempre é polêmico. Mas, inclusive, falando da família deles, eu acho que a gente tem que dividir aí, na questão político-partidária, lógico, em dois grupos diferentes, né? Um grupo ali com Cid, com Lia, com o Ivo Gomes, o atual prefeito de Sobral, que deixa o cargo amanhã, né? E o outro lado também com o Ciro, né? Que o Ciro ele está na oposição ao governador Eumano, continua na oposição e o indicativo é de que ele vai seguir fazendo oposição ao governador, né? O Cid, apesar de ter indicado um possível rompimento, né? Ele não falou isso diretamente, mas nos bastidores havia essa indicação de que ele poderia romper com o Eumano, ele segue no governo. Tanto que a deputada estadual Lia Gomes, sua irmã, assumiu a Secretaria das Mulheres. Lógico, ela não assumiu a Secretaria das Mulheres apenas por ser irmã do Cid, né? Do Ciro também. Mas ela não assumiu apenas a Secretaria das Mulheres apenas por ser irmã do Cid. Ela tem uma atuação para as políticas das mulheres muito forte lá na Assembleia, né? Ela é a presidente da Procuradoria Especial das Mulheres. Mas falando sobre o futuro deles, né? Que essa é a pergunta, eu acredito que o senador Cid Gomes deva concorrer novamente ao Senado em 2026. Né? Ele vai chegar ao final dos seus 8 anos de mandato e pode concorrer à reeleição, e eu acredito que ele vai concorrer, apesar, Delano, de muitas pessoas, inclusive da política, né, e aí principalmente do interior, que foi onde o Cid teve essa grande vitória nas eleições desse ano, com 65 prefeitos eleitos pelo PSB, muitas pessoas colocam ele como um possível candidato para o governo do Estado em 2026, e aí seria uma candidatura que não seria apoiada pelo PT, né, já que o PT tem o Eumano, que pode concorrer à reeleição. Mas eu acredito que isso não vai acontecer até pelos acontecimentos recentes aqui da política cearense. Né? A gente teve uma queda de braço entre o Cid e o Camilo para a presidência da Assembleia, né, e ao que tudo indica, essa queda de braço foi vencida pelo Cid, com a indicação do Romeu Aldigueri, né? O Cid estava questionando, ele não falou isso, de novo, ele não falou isso diretamente, mas essas são as informações que chegam na gente, né, as informações dos bastidores, que ele teria questionado a escolha do Fernando Santana para a presidência, né, o Fernando Santana, que é do PT, por conta do PT possuir ali o governo do Estado, já tem governo do Estado, vai ter a Prefeitura de Fortaleza, governo federal, aí vai ter a presidência da Assembleia também. Ele acredita que estava muito concentrado nas mãos do PT, né, esse poder político. Então, acredito que o Cid vai para o Senado em 2026. A Lia Gomes deve concorrer novamente ao cargo de deputada estadual também em 2026. E o Ivo talvez seja a maior incógnita desse grupo, né? O Ciro é a maior incógnita dos Ferreira Gomes, mas desse grupo é o Ivo. Por quê? Porque o Ivo deixa agora a prefeitura de Sobral, né? Ele cumpriu seus 8 anos, a candidata deles, a Isolda, não conseguiu a eleição, né, para a continuação do governo. Quem ganhou lá foi o Oscar Rodrigues, da oposição. E o Ivo ele é servidor da Prefeitura de Fortaleza, né? Ele é da Procuradoria de Fortaleza, então ele deve voltar para a Procuradoria. Ele já falou que vai atuar na Procuradoria do município. Então, trabalhando aí também na gestão do Evandro, né? E sobre o Ciro, eu queria citar sobre o Ciro também, né? Tem se falado já sobre a possibilidade dele concorrer novamente à presidência, né? Vale lembrar que ele concorreu aí em 2018, concorreu em 2022. Muitos falam sobre ele como uma terceira via, né? E para as eleições de 2026 é até interessante. Por quê?
Porque o grupo do Ciro, aqui no Ceará, né, que é o Ciro, Roberto Cláudio, aí alguns outros nomes também do PDT, nomes mais locais, é um grupo que está em um movimento para a direita. Né? A câmera pega aqui a esquerda para a direita, pronto. Um movimento para a direita. Né? Eles estão endireitando, Delano. Então, tem se falado já no Ciro como um possível nome para uma candidatura que não seja tão extrema como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? Ele está inelegível, mas a gente sabe que ainda pode correr na justiça os recursos, tudo mais, ou ele pode indicar algum outro candidato que seja tão extremo quanto ele. Não acredito que o Ciro seria candidato do Bolsonaro, isso para mim é inviável, não há condições, mas ele poderia ser uma candidatura de direita, não de extrema direita, mas uma candidatura ali de centro-direita para a direita, como o grupo dele tem dado indícios de que seguiria esse caminho no leque político, né? A gente tem aí na família, né, você tem o Lúcio, né, que está na Companhia Docas, né? Isso. Só dessa questão da queda de braço, queria fazer um comentário, Felipe, que eu acho, assim, me parece, eu não sei nem se a imagem é bem essa, né? Se na verdade o movimento do Cid foi muito bem feito, assim, porque não é exatamente o embate que surgiu ali, até porque o Aldigueri, ele consegue com uma figura que é próximo dos dois, né? Na verdade, o Aldigueri não é um nome do Cid, é um nome também do Elmano, então, assim, na verdade é porque eu acho que o Fernando Santana não era exatamente esse nome próximo ao Cid, e acaba que o Aldigueri, ele chega aí, acho que é um nome mais próximo. Um nome de consenso. Um nome de consenso, né, e realmente próximo dos dois mesmo, tem essa proximidade, não é uma coisa... Ele é o líder do governo Elmano. Isso, né? Se ele não fosse aliado ao governador Elmano, seria até estranho. E é cidista, né? Do grupo do Cid, exato, tudo. Exato. Tinha essa ideia de que poderia ser um dos nomes que fosse do PDT para o PT, mas vai para o PSB do Cid Gomes. Eu acho que outro indicativo importante aí que talvez desfaça um pouco essa ideia de que tudo bem que tem muita água para rolar, né? Mas que o Cid pudesse vir a ter uma candidatura, essa presença da Lia, né? A Lia, que é uma deputada muito independente, inclusive em relação ao governo, né? Assim, é uma deputada da base, é uma deputada que vota junto, mas também é uma deputada que tem suas ideias e tudo, e que está ali muito próximo dos irmãos até, né? Muito do Cid, mas também defende com frequência o Ciro. Isso. E tudo. E ela entrar como secretária, acho que diz muito de um alinhamento realmente com esse governo. Não é qualquer secretaria, para ela é uma secretária importante. Ali se destacou muito com essas políticas de defesa da mulher, e realmente a grande incógnita aí acho que é o Ivo, né, que foi um prefeito, está sendo, né, até os últimos minutos aí, muito atuante, inclusive, a gente falou de gente que tinha dificuldade de comunicação, o Ivo não tem esse problema. Com o Ivo não tem dificuldade de comunicação, né, porque a comunicação dele é direta com a população. Isso, né? Então assim, e ele disse que vai voltar a ser procurador do município de Fortaleza, mas aí a gente, assim, será que ele vai se assentar ali nesse lugar? Talvez seja um pouco um sabático aí para ele voltar a outra coisa daqui, que eu tenho certeza que a gente vai ouvir falar dele daqui a pouco. Vamos passar aí para a gente ter mais condições de discutir alguns temas. E outro tema que eu queria falar, que aí na verdade é o nosso último tema único, é sobre essa organização da oposição, né? Esse grupo que está no governo é um grupo que tem uma base de aliança muito grande, e as eleições acabaram que mexeram um pouco e tudo, e a gente começa a ver ali alguns partidos um tanto relutantes, que você não sabia exatamente, que não saía da moita, né? Para a gente usar uma palavra, uma expressão popular, que era o caso do PDT, né? Eles começam a ajudar a ter uma reconfiguração dessa oposição. Como é que você vê esses movimentos da oposição para esse ano de 2025? A oposição, ela se fortalece, né? Ela se fortalece aqui no Ceará e em Fortaleza depois das eleições desse ano. E por que eu digo que se fortalece, né? Durante o segundo turno, em Fortaleza, em que concorreu o Evandro com o André Fernandes, nós vimos um apoio muito grande de partidos como... De partidos não, na verdade, de parte de partidos, né? Como do União Brasil, aí falando do Capitão Wagner, que é o grande líder desse grupo, e também do Roberto Cláudio no PDT, né? Levando parte do PDT, inclusive o prefeito Sarto, meio escondido, mas que também apoiou o André Fernandes no segundo turno, né?
Então é um grupo grande, e aí a gente pode citar também outros nomes, como o Elcio, né, presidente do PSDB, o PSDB tentando ressurgir aqui no Ceará com mais força, né? Vale lembrar que o PSDB foi muito forte no Ceará há algumas décadas atrás com o Tasso Gereissati. Então a gente vê na oposição alguns nomes que podem surgir como os líderes desse grupo, né? Se fala muito no André Fernandes como o grande nome dessa oposição, mas eu não acho que essa configuração vai ser tão fácil, né? O capitão Wagner e o Roberto Cláudio, que já são opositores de renome aqui em Fortaleza e no Ceará, já concorreram ao governo do Estado, não vão aceitar com tanta facilidade que ele seja o grande líder desse grupo, né? Ele, no caso, eu digo o André Fernandes. Então, essa é uma questão também para a gente ficar de olho, porque essa oposição deve estar junta na oposição ao governo do Estado e na oposição à prefeitura, né? Agora que o grupo governista vai ter tanto o governo, o Palácio da Abolição, como o Palácio do Bispo aqui em Fortaleza com o Evandro. Então, acho que vai ser muito curioso para a gente ver como vai se configurar essa nova oposição fortalecida, maior, e quais vão ser também os indicativos para 2026. Né? Porque a gente fala da oposição já pensando em 2026, quando deve ser apresentada as candidaturas desse grupo para o Senado e para o governo do Estado. Então vai ser legal de acompanhar, Delano. É interessante, Felipe, queria para a gente de eu encerrar aqui esse tema, eu queria chamar a atenção por uma coisa que você falou, que eu achei muito curioso, o caso do André Fernandes. O André Fernandes é uma figura muito curiosa de se observar, assim. E aí eu concordo com você quando você fala dessa questão da liderança, assim. Realmente eu não vejo ele... Porque a liderança não é só o cara ter voto, ou o cara, assim, você tem que agregar e tudo assim. E aí você fica olhando, qual é o grupo tem que o André... se articular, né? O André Fernandes é um cara muito forte, né? Assim, ele se mostrou muito forte eleitoralmente, mas ao mesmo tempo você pergunta assim, mas qual é o grupo do André Fernandes? Quem ele vai comandar, assim? O próprio PL não está 100% fechado com ele, né? Assim, ele tem uns ruídos ali dentro do próprio partido. Assim, ele não é líder, não dá para você dizer que o André Fernandes é o líder do PL no Ceará, por exemplo. Então, como é que ele vai ser o líder desse momento? Mas é uma figura importante, é um player importante nesse momento da política da oposição. É um cara que ganhou projeção, ganhou nome e tal, e a gente sabe que essas figuras um pouco... Furou a bolha, né? Furou a bolha, então realmente assim, ele sai maior do que o que ele venceu. Volto a fazer a comparação que eu fiz comparando com o futebol, né? Ele subiu aí de divisão, mas a gente não sabe se a luta de se manter, ela exige que você rale um pouco, né? Isso. E aí, falando desse tema, queria agradecer os comentários do Felipe e chamar você para assistir também amanhã. A gente está com um programa especial, uma edição especial do nosso podcast Questão de Opinião, falando um pouco aí das perspectivas para o próximo ano e tudo, né? O Felipe, que está aqui, faz parte da retrospectiva de 2024. Da retrospectiva de 2024, né? Desculpa, eu tô trocando. Hoje foi a perspectiva. A retrospectiva é a que vocês vão ver amanhã, porque eu já estou com a cabeça em 2025. E amanhã também a gente vai ter aqui a cobertura especial, aqui dentro do programa, do Direto ao Ponto, da posse dos novos vereadores e do novo prefeito e vice-prefeita de Fortaleza, direto da Câmara Municipal de Fortaleza, e com comentários aqui da redação. Felipe, muito obrigado pelo ano, né? Vou fazer um agradecimento, né, na sua pessoa para a nossa equipe e agradecer você aí pela participação do programa. Obrigado, Delano. Foi um ano muito intenso, né, para a política cearense, não só para a política, mas todo o Estado, né? A gente acompanhou de perto todos os acontecimentos aqui no Estado, no país também, no mundo também. A gente espera que o próximo ano seja também intenso, né? Positivamente, estou falando aqui positivamente, e a gente agradece a sua participação aqui no programa. Permaneça também no próximo ano assistindo ao Direto ao Ponto, o Questão de Opinião também, nosso podcast, acompanhe nossas redes sociais, visite o nosso portal, fique atento às nossas edições diárias também. E é isso, eu deixo aqui meus votos de felicidades para o próximo ano para você que está nos assistindo e feliz 2025. Ótimo. O Opinião Ceará deseja um feliz 2025 para todo mundo, né? Continue aí acompanhando nossas publicações nas redes sociais, no nosso site, na nossa web rádio e aqui pelos nossos canais no YouTube e no Instagram.
e a gente volta amanhã com essa cobertura especial sobre a posse em Fortaleza. Obrigado.